29 de outubro de 2025. Dar es Salaam, a capital comercial da Tanzânia, está em chamas. Um veículo policial queima na Avenida Nelson Mandela. As chamas sobem cada vez mais alto. Fumaça negra domina o céu da tarde. Ao redor, centenas de jovens tanzanianos gritam uma frase repetidamente: "Queremos nosso país de volta." Um posto de gasolina explode. Isso não foi acidente. Alguém incendiou deliberadamente. Urnas são vandalizadas. Cartazes de campanha com o rosto da presidente Samia Suluhu Hassan são arrancados, rasgados, jogados nas fogueiras. A capital comercial está entrando em colapso e são apenas 3 da tarde. Às 6 da noite, o toque de recolher será declarado. Às 7, a internet em todo o país ficará escura. Amanhã, botas militares aparecerão nas ruas. Voos internacionais serão cancelados. E então virão os tiros. 2 dias depois, ninguém consegue concordar sobre quantas pessoas estão mortas. As Nações Unidas dizem pelo menos 10. A Anistia Internacional documenta pelo menos 100. O principal partido da oposição, Chadema, afirma até 1000 pessoas. Fontes diplomáticas falam em centenas, possivelmente milhares. O governo tanzaniano permanece em silêncio, sem números oficiais, sem declarações, apenas resultados eleitorais provisórios rolando pela televisão estatal. Hassan está vencendo por margens esmagadoras, 10 mortos ou 1000. Essa diferença de 100 vezes não é margem de erro, são 2 realidades completamente diferentes. E nessa lacuna entre o que o governo afirma e o que a oposição alega, você pode ver toda a crise se desenrolando. E se você está assistindo até aqui, deixe seu like para ajudar mais pessoas a conhecerem essa história. Inscreva-se no canal, porque vamos continuar trazendo as histórias mais importantes da África. Como chegamos aqui? Como uma mulher antes elogiada como reformadora se tornou a ditadora mais temida da África? Esta é a história da Tanzânia e sua luta contínua pela liberdade. 67 milhões de pessoas vivem na Tanzânia, a segunda maior economia da África Oriental. Uma nação que sobreviveu à Guerra Fria sem guerra civil. Um país conhecido em todo o continente por estabilidade e paz. Mas no centro dessa estabilidade, por 64 anos ininterruptos, está o Chama Cha Mapinduzi, o Partido da Revolução. O CCM governou a Tanzânia desde a independência em 1961. Por 2 gerações, CCM era Tanzânia e Tanzânia era CCM. Mas então, em 2021, algo mudou. 19 de março de 2021. Samia Suluhu Hassan acabou de ser empossada como a 6ª presidente da Tanzânia. Ela está chorando, sua voz tremendo. Seu predecessor, John Magufuli, morreu repentinamente 2 dias atrás. Complicações cardíacas, diz o governo, embora haja sussurros de que foi Covid, a doença que Magufuli passou anos negando que existia. Hassan tem 61 anos, ex-funcionária pública, mãe de 4 filhos. E agora ela é a primeira presidente mulher da Tanzânia. Em seu discurso à nação, ela promete algo diferente. 4 R's: reconciliação, resiliência, reformas, reconstrução. E no início, ela entrega. Julho de 2021, vacinas contra a Covid começam a chegar. Proibições à mídia são suspensas. Prisioneiros políticos são libertados. Em janeiro de 2023, a proibição de 6 anos em comícios políticos é suspensa. Observadores internacionais celebram. Diplomatas ocidentais elogiam seu pragmatismo. Mama Samia. Eles começam a chamá-la, um termo de esperança. Mas observe o que acontece em seguida. Em meados de 2023, algo começa a mudar. Ela traz de volta linhas duras da era Magufuli. Reforma ministerial após reforma ministerial. 4 vezes só em 2024. Em agosto de 2024,
Ela demite ministros que haviam defendido a abertura política. Ela nomeia Paul Maconda, um homem que o Departamento de Estado sancionou por violações de direitos humanos. A abertura democrática está se estreitando, depois fechando, depois batendo completamente. Em outubro de 2025, a esperança havia se transformado em medo. Para entender por que tanzanianos acreditam que Hassan sistematicamente eliminou seus oponentes, você precisa observar a linha do tempo. 9 de abril de 2025. Tundu Lissu, carismático presidente do Chadema, advogado e ex-membro do parlamento que sobreviveu a 16 tiros em 2017, estava diante de apoiadores defendendo: sem reformas, sem eleições. Sua mensagem era direta: sem mudanças nas leis eleitorais, sem comissão eleitoral independente, qualquer eleição seria ilegítima. Naquela noite, a polícia o prendeu. Ele foi acusado de alta traição, um crime capital. 3 dias depois, autoridades eleitorais desqualificaram Chadema de participar das eleições. Então, os desaparecimentos aceleraram. Julho de 2024, Dom Dipana, jovem ativista do Chadema, desapareceu após prisão policial. Agosto, mais 2 líderes juvenis desapareceram. Mas um caso romperia a parede de silêncio. 6 de setembro de 2024. Ali Muhammad Kibal, membro sênior do Chadema de 69 anos e ex-oficial de inteligência militar, embarcou em um ônibus de Dar es Salaam para Tanga. Testemunhas viram homens armados em Land Cruisers brancos cercarem o ônibus. Eles arrastaram Kibal na frente de dezenas de passageiros. No dia seguinte, seu corpo foi encontrado. O exame post-mortem documentou espancamentos severos, tortura e queimaduras de ácido em seu rosto. O ácido foi derramado sobre ele ainda vivo. Hassan ordenou uma investigação. Nenhuma prisão foi feita, nenhum achado publicado. O Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre Desaparecimentos Forçados documentou mais de 200 casos desde 2019, com forte aceleração sob Hassan. Nos 25 dias antes da eleição, Chadema documentou 52 sequestros, mas o expurgo não parou com a oposição. Cruzou uma linha chocante. 6 de outubro de 2025. Humphrey Polepole desapareceu de sua casa. Polepole não era oposição, era ex-embaixador do CCM, ex-secretário de ideologia do partido governante. Um homem que dedicou décadas ao CCM. Mas em julho, ele havia renunciado e publicou uma declaração criticando Hassan. Quando a família entrou em sua residência, encontraram portas quebradas, fios cortados e grandes quantidades de sangue. Polepole havia sumido. Sua irmã Cristina havia sido sequestrada 3 meses antes, espancada e questionada sobre seu paradeiro. Seu status atual permanece incerto. Relatórios sugerem que ele pode estar morto. Mesmo membros leais não estavam seguros. Dissidência de qualquer trimestre seria recebida com violência. Em 29 de outubro, quando a votação começou, a oposição havia sido decapitada. Hassan enfrentava apenas 16 candidatos de partidos menores, nenhum com recursos para montar desafio sério. Chadema estava banido. Tundu Lissu na prisão. Outro candidato forte, Luhaga Mpina, desqualificado 2 vezes. Freedom House rebaixou a Tanzânia de parcialmente livre para não livre em 2024. Ironicamente, não sob Magufuli, mas sob Hassan, a reformadora. Então, à tarde de 29 de outubro, as ruas de Dar es Salaam se incendiaram. Começou em Bolsões. Centenas de jovens tomaram as ruas. Bloquearam estradas com pneus em chamas. Vandalizaram urnas. Rasgaram cartazes de Hassan. Gritaram: "Queremos nosso país de volta." O movimento se espalhou. Mwanza, Arusha, Morogoro, Dodoma, até Namanga, na fronteira com o Quênia. As forças de segurança responderam com gás lacrimogêneo.
Quando isso falhou, escalaram para a munição real. Testemunhas relataram tiros em todas as zonas de protesto. Pessoas correram, pessoas caíram. Sem jornalistas independentes permitidos, sem internet funcionando, documentação precisa tornou-se impossível. Às 6 da noite, o inspetor-geral da polícia declarou toque de recolher em Dar es Salaam. O bloqueio nacional da internet tornou-se total. Jornalistas estrangeiros foram banidos. A mídia estatal continuou mostrando Hassan vencendo. 30 de outubro, os militares entraram em cena. Isso representou escalada significativa. A Tanzânia havia evitado envolvimento militar na política doméstica por décadas. Agora botas militares patrulhavam ruas. Veículos do exército bloqueavam estradas. O chefe do exército, general Jacob Mikunda, apareceu na televisão. Alguns indivíduos se envolveram em atividades criminosas. Estes são criminosos e tais ações devem ser interrompidas imediatamente. Criminosos, não manifestantes. A caracterização importava. Justificou a violência que se seguiu. 31 de outubro, resultados provisórios continuam transmitindo. Hassan vencendo esmagadoramente. E o número de mortos? A história se fragmenta. Chadema afirmou até 1.000 pessoas mortas. A ONU relatou pelo menos 10 mortes confirmadas. Anistia Internacional documentou pelo menos 100. Human Rights Watch declarou que não pôde confirmar os números, mas havia relatórios de até 1.000 mortos em 8 das 31 regiões da Tanzânia. Fontes diplomáticas citadas pela AFP e BBC sugeriram centenas, possivelmente milhares. Múltiplos hospitais, quando contatados, afirmaram estar com muito medo de falar. O governo não forneceu nenhum número oficial. O ministro das Relações Exteriores, Mahmoud Kombo, disse que o governo não tinha números e que não havia visto esses 1.000 em lugar nenhum. Governos democráticos reconhecem vítimas, prometem investigações. Governos autoritários suprimem informações, criam narrativas concorrentes. Na escuridão do bloqueio da internet, a verdade se tornou a primeira vítima. 1º de novembro de 2025. A comissão eleitoral declarou Hassan vencedora. 97,66% dos votos. Um resultado que organizações internacionais imediatamente descartaram como fraudulento. 3 de novembro, Hassan foi empossada para seu primeiro mandato eleito. A cerimônia ocorreu em uma base militar em Dodoma, não em um estádio como é habitual. Foi fechada ao público. Apenas autoridades presentes. Em seu discurso de posse, Hassan pediu unidade, mas também alegou que alguns manifestantes vieram de fora da Tanzânia. Usaremos todas as ações e agências de segurança para garantir que o país esteja em paz, ela disse. Mas essa paz veio a um custo medido em corpos. Vídeos de corpos empilhados nas ruas circularam, embora não pudessem ser verificados. A Alemanha emitiu novo aviso de viagem. Turistas ficaram presos em aeroportos. A polícia ameaçou punir qualquer um que espalhasse filmagens online. E aqui está porque isso importa. Isso não é apenas sobre a Tanzânia. 65% da população da comunidade da África Oriental tem menos de 30 anos. Projeções indicam 75% terá menos de 25 até 2030. Isso é um tsunami geracional. Milhões de jovens entrando na consciência política em uma era de mídia social e conectividade global. Esses jovens se observam todos os dias, aprendem com os movimentos uns dos outros. No Quênia, protestos Gen Z eclodiram em 2024 contra a corrupção e desconexão governamental. Em Uganda, Bobi Wine lidera o movimento People Power contra 40 anos de Museveni. Em Moçambique, violência pós-eleitoral deixou dezenas de mortos. Em Madagascar, em outubro de 2025, o mesmo mês da crise da Tanzânia,
Protestos liderados por jovens derrubaram o presidente Andry Rajoelina através de mobilização popular sustentada. A juventude da Tanzânia assistiu Madagascar. Viram que presidentes invulneráveis podem cair quando pessoas se recusam a aceitar autoridade ilegítima. Se Hassan consolida poder através da violência, a mensagem é clara. Controle autoritário funciona, movimentos juvenis podem ser esmagados. Mas se os protestos tiverem sucesso, se pressão sustentada forçar reformas, a mensagem se torna: resistência funciona, poder juvenil importa, democracia pode ser reclamada. As apostas são altas. A sede da Comunidade da África Oriental fica na Tanzânia. Integração regional depende de estabilidade tanzaniana. Se a Tanzânia desce em crise prolongada, se refugiados começam a fluir para países vizinhos, todas as iniciativas regionais enfrentam perigo. Para as comunidades Maasai, aproximadamente 100 mil pessoas privadas de direitos enfrentando despejos de terras ancestrais, essa crise é existencial. Para jornalistas praticando autocensura, incapazes de responsabilizar o poder, essa crise determina se o jornalismo sobrevive. Geopoliticamente, grandes potências calculam interesses. A China investiu profundamente na Tanzânia. 7 bilhões em 2019, 1.274 projetos, valendo 11,4 bilhões. A Tanzânia representa nó-chave na iniciativa Belt and Road. O Exército de Libertação Popular fornece a maior parte do equipamento militar tanzaniano. A China considerou a Tanzânia para instalação militar no Oceano Índico. Mas se Hassan cair, a posição da China se torna incerta. A Índia assiste cuidadosamente. Em outubro de 2023, Índia e Tanzânia elevaram relações à parceria estratégica. A queda de Hassan poderia criar oportunidade para a Índia como contrapeso à China. Potências ocidentais enfrentam contradições. A Embaixada dos Estados Unidos emitiu pedidos para investigação independente. Bélgica, Suécia, Alemanha e Irlanda retiraram observadores eleitorais. O Parlamento Europeu declarou a eleição fraude. Mas a União Africana permaneceu silenciosa. Então, quem se beneficia se Hassan cair? Partidos de oposição ganham oportunidade de competir. Movimentos juvenis ganham inspiração. Sociedade civil e mídia ganham liberdade. Maasai podem interromper despejos. Mas o eleitorado mais importante são os tanzanianos comuns. 67 milhões deles. Para essas pessoas, a queda ou sobrevivência de Hassan determina se vivem na democracia ou ditadura, se família desaparecidos recebem justiça, se jovens herdam país que podem moldar ou sistema que devem suportar. Como Samia Suluhu se tornou a ditadora feminina mais temida da África? Houve um tempo quando ela disse: "Nunca imaginei ser presidente. Estou tentando construir um governo que trabalhe para o povo." Hassan havia vencido, mas sua vitória veio através de um dos capítulos mais sombrios da história democrática tanzaniana. A primeira presidente mulher, símbolo de possibilidade, havia se tornado símbolo de autoritarismo, e os jovens que tomaram as ruas não foram silenciados. Chadema anunciou que continuaria protestando. A questão agora não é se Hassan venceu a eleição. Ninguém fora de seu governo acredita que 97,66% representam a vontade do povo. A questão é quanto tempo ela pode manter poder através da força. Quanto tempo a juventude tolerará governo que governa através de desaparecimentos, tortura, assassinato? E o que acontece quando a geração que não se lembra da luta de independência, que não aceita a reivindicação do CCM à autoridade perpétua, que viu Madagascar derrubar um presidente através de mobilização popular, decide que não vai parar até recuperar seu país? A história da Tanzânia ainda está sendo escrita. Nas ruas, nas prisões, nos corações de famílias. Esta não é apenas a história de uma mulher que se transformou de reformadora em ditadora.
É a história de uma nação em encruzilhada, decidindo se aceitará domínio de partido único ou exigirá algo diferente. A Tanzânia sobreviveu à Guerra Fria sem guerra civil. Construiu infraestrutura quando o Ocidente se recusou a ajudar. Foi conhecida por estabilidade e paz. Mas estabilidade sem liberdade não é paz, é supressão. E a juventude está dizendo, não mais. O que vem a seguir depende de muitas coisas, da comunidade internacional, das forças de segurança, do CCM internamente, mas acima de tudo, depende dos jovens da Tanzânia. Sua coragem, sua perseverança, sua recusa em aceitar que o futuro já está escrito. Se Madagascar pode mudar, se poder juvenil do Quênia pode forçar responsabilidade, se movimentos podem persistir, apesar da repressão brutal, então talvez a Tanzânia também possa recuperar sua democracia. A queda da ditadura mais temida da África ainda não aconteceu, mas os fundamentos estão rachando. E quando fundamentos começam a rachar, quando legitimidade é contestada, quando medo cede à raiva e determinação, é quando mudanças reais se tornam possíveis. Esta é a história da Tanzânia, sua luta contínua pela liberdade. Se você acredita que histórias como esta precisam ser contadas, compartilhe este vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, porque enquanto Hassan pode ter vencido uma eleição através da violência, a história da Tanzânia ainda não terminou, e o mundo precisa estar assistindo.